Queridos irmãos, muito bom dia, que a preciosa paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Quero falar um pouco a palavra de Deus, compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 4, fala exatamente o que estamos passando nestes dias. Estamos vendo coisas terríveis acontecer no nosso meio. E muitos de nós, por ver isso, fica triste, abatido. Já está escrito na palavra de Deus. Jesus Cristo, uma certa ocasião, disse: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E a Bíblia fala muito sobre apostasia no último tempo. A Bíblia também diz sobre o amor de muitos que esfriaria no fim dos tempos. E nós estamos exatamente no fim dos tempos. A igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra tem sido bombardeada. Mas a preciosa igreja do Senhor está firme. Ela está militando diariamente. Ela está de pé diante de Deus. Mas muitos que estão dentro da igreja estão tristes, abatidos, fracos, desanimados, frustrados com muitas coisas que estão acontecendo. Porque os escândalos têm crescido e têm crescido muito. E não estou falando dos escândalos do mundo. É claro que a Bíblia diz: ai do mundo, por causa dos escândalos. Mas eu estou falando exatamente do escândalo dentro do nosso meio. O meio cristão, o meio gospel. Estamos vendo pessoas que outrora respeitadas, e hoje dando escândalo. Mas graças a Deus, sabemos que o nosso Salvador e Senhor da nossa vida chama-se Jesus Cristo. E Ele é puro e Ele é perfeito. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. E Ele já disse aos seus: no mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo já deixou dito que não seria fácil. Todos nós que estamos de pé servindo a Ele diariamente, sentimos na pele os embates desta vida. As tribulações, as turbulências. Muitos estão no meio de tudo isto, frustrado, desanimado. Mas quero vos dizer uma coisa: o Senhor está te vendo, querido irmão, querida irmã. Ele está pronto a te socorrer, a te levantar dessa situação caótica. O apóstolo Pedro, uma certa ocasião, se encontrou também em uma situação caótica, quando Jesus Cristo foi encontrar os seus discípulos, e eles estavam no barco, e Jesus Cristo estava indo em direção a eles, e eles gritaram com medo. Jesus Cristo logo disse: sou eu, não temam. Pedro disse: se és o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. E Jesus Cristo disse: vem. Jesus disse: vem. E Pedro então começou a andar sobre as águas, indo em direção à pessoa preciosa e pura do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele tendo feito isso, fazendo a coisa certa, os ventos contrários soprou na sua vida. E ele teve medo. E no momento da dúvida, no momento do medo, ele começou a afundar. Quantos de nós, fazendo a coisa certa, estamos afundando nesse mundo? Pedro teve a revelação do Espírito Santo e começou a pedir misericórdia. E no momento em que ele pediu misericórdia, Jesus Cristo veio a ele, tomou-o pela mão e o levantou daquela situação caótica. E os dois entraram para o barco. Jesus Cristo não conhece fracasso. Ele tem todo o poder nas suas mãos.
Ele tem o poder e a forma para te abençoar, te curar, te libertar, te renovar os ânimos. No nosso tempo, por causa dos males, dos escândalos, muitos estão parados, frustrados, amedrontados, apáticos. Muitos estão depressivos, servos e servas de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo está com as mãos estendidas para todos aqueles que pedem a Ele misericórdia. No momento em que Pedro pediu a Ele misericórdia, Ele veio a Pedro e o levantou daquela situação. Ele está pronto para ir ao teu encontro e te levantar dessa situação caótica que você está. Olha o conselho da palavra de Deus para nós. Tiago, Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4 e o versículo 6 a seguir. Olha o que diz. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste o soberbo, dá graça, porém, os humildes. Lembre de uma coisa, nós estamos em uma escola, onde o nosso professor nos ensinou a ser humildes. Não seja vencido pela soberba, pela ambição. Seja humilde, se humilhe diante da presença dele. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que se sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo? É estando na presença de Deus, aceitando a sua vontade na nossa vida. Não é o que estamos vendo em larga escala no nosso tempo. Por isso é que estamos vendo homens e mulheres, outrora respeitados entre o povo de Deus, mas têm perdido muitas vezes a direção e têm entrado pelo caminho de Balaque, de Balaão, e têm dado mau exemplo. O que Deus quer que tenhamos nesse tempo? Sobriedade em nosso espírito, em nossa vida. Porque a palavra nos convida a ser sóbrios, em especial em meio a uma geração má e perversa, a qual nós estamos vivendo. Olha o que diz aqui. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é querer dar uma de bom, de forte, de Superman espiritual, ou de Mulher Maravilha espiritual, não. É ser simplesmente obediente à palavra de Deus. Perfeito não somos, não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito está na minha e na tua vida, que é o precioso Espírito Santo. E é Ele quem nos dá equilíbrio para estarmos de pé, nos sustentando de pé nesse tempo final. Olha o que diz a palavra aqui, no 8. Chegai-vos a Deus, isto é, para quem está triste, abatido, em pecado, passando por depressões, por coisas espirituais na sua vida. O conselho da palavra é este: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Primeiro é nós que devemos dar passo de fé, de confiança, em direção a Deus, em direção ao Senhor Jesus Cristo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras. Quem tem que limpar as nossas mãos somos nós mesmos. Mudar de rota, mudar de atitude. Porque Deus está vendo fé, mas não está vendo atitude. E a fé sem obras é morta. Por isso a palavra nos aconselha dizendo que é para mostrarmos pela fé a nossa atitude. E uma das maiores atitudes é nos esforçarmos para se manter de pé diante de Deus. Porque o mundo está indo de mal a pior. Escândalos diariamente pipocando. Mas que eu e você sejamos firmes em meio a essa tempestade que está no mundo todo, em especial no mundo gospel. Lembre-se de uma coisa:
Quem morreu na cruz do Calvário para nos resgatar não foi o seu irmão, a sua irmã, seu pastor, o seu mestre. Não. Quem morreu para nos resgatar foi Jesus Cristo. Foi a Ele que eu e você um dia, ouvindo a sua palavra, o aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. Estamos na sua casa hoje, estamos sendo doutrinados pelo seu Evangelho. Ainda que muitos estão trocando os valores, mas o Evangelho de Cristo não muda, ele continua simples e perfeito. O Evangelho de Cristo não muda. Os seres humanos, por desobediência, têm trocado os valores. Lembre-se de uma coisa: quem tem que dar conta da sua vida é você mesma, é você mesmo para Deus, é eu mesmo para Deus. Portanto, cada um de nós devemos nos esforçar para nos mantermos de pé, sóbrios, em um mundo perverso, no meio de uma geração mais perversa. Porque o arrebatamento está para acontecer. E os santos de Deus, que procuram vigiar, esses serão levados para a glória do Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e de duplo ânimo purificai os vossos corações. Ânimo não se compra no bar da esquina, no shopping, na festa, na balada. Não, ânimo se encontra lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, examinando a Bíblia Sagrada, ouvindo belos hinos, participando dos cultos, mas com as antenas espirituais sempre ligados, para não ser enganado, porque no nosso meio tem muito engano. Não se permita, querido irmão, querida irmã, ser enganado por ninguém. E de duplo ânimo purificai os vossos corações. Sente as vossas misérias, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. É exatamente isso que uma multidão não está fazendo. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Olha o que vemos hoje. Vigílias. Mas ninguém se humilha. Vão para cantarolar, para um pregar mais do que o outro. Mas o que Deus quer é que nós nesse tempo se humilhamos diante dele, para que ele a seu tempo nos exalte. Grande exaltação virá para a igreja de Jesus Cristo agora nos últimos dias. Mas quando eu estou falando exaltação, eu estou falando do arrebatamento da igreja. E quem será arrebatado? Aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo e permaneceram de pé diante dele, servindo com um coração sincero diante dele. Puro não somos, mas devemos ser simples, humildes e sinceros diante da presença dele. Que a graça e a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja mais e mais abundante na minha e na tua vida. Deus vos abençoe, queridos.